Olha, a forma como os médicos se comunicam aqui no Brasil acabou de passar por uma verdadeira revolução. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, reescreveu completamente as regras do jogo para a publicidade na internet, aposentando normas que já tinham mais de uma década. Vamos mergulhar no que isso realmente significa? Se nos últimos tempos parece que o feed das redes sociais foi invadido por médicos mostrando o dia a dia, falando de procedimentos, até postando selfies de jaleco, saiba que isso não é nenhuma coincidência. Tem uma razão bem específica para essa mudança toda, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A publicidade médica era regida por uma resolução lá de 2011. Tenta lembrar como era a internet em 2011. Era um mundo completamente diferente, né? E as regras, claro, simplesmente não conseguiram acompanhar essa evolução toda. Então, a gente tinha esse cenário. De um lado, regras de uma outra época, pensadas para jornal, para revista. Do outro, uma realidade digital super dinâmica, com médicos querendo se comunicar, mas sem um norte, sem um guia claro. O resultado? Uma confusão danada, onde ninguém sabia direito o que podia e o que não podia, e a fiscalização acabava sendo meio imprevisível. E o mais interessante é que isso não era só uma percepção de fora. O próprio Conselho Federal de Medicina admitiu essa defasagem. Nessa citação, que está na justificativa da nova norma, eles reconhecem com todas as letras que as regras antigas estavam totalmente desconectadas do mundo real. Era hora de agir. E a resposta finalmente chegou. A Resolução CFM número 2336 de 2023 nasceu para ser esse novo guia, essa bússola ética para os médicos conseguirem navegar nesse universo tão complexo que é a comunicação digital hoje em dia. Mas essa mudança não aconteceu da noite para o dia, não. Foi um processo bem longo e muito colaborativo. Foram 3 anos de discussões, reuniões em vários cantos do Brasil e uma consulta pública que mostrou o quanto a comunidade médica e a sociedade civil estavam engajadas em construir uma regra mais justa e mais atual. E a prova desse interesse todo está nesse número aqui, 2.656. Essa foi a quantidade de sugestões que chegaram durante a consulta pública. Isso mostra o tamanho da urgência do tema e como a participação de tanta gente foi crucial para a gente chegar nesse texto final. Beleza, então vamos para a parte que realmente interessa. Na prática, o que mudou para os médicos nas redes sociais deles? As novas permissões são bem significativas e tentam trazer mais transparência para a relação com os pacientes. Então, o que pode agora que antes era complicado? A lista é boa. Por exemplo, agora os médicos podem finalmente informar o valor da consulta, mostrar os equipamentos que usam, postar aquela selfie no consultório e até divulgar serviços de outros profissionais que trabalham ali, claro, sob a supervisão deles. São mudanças que conversam muito mais com a realidade. Mas atenção, as novas permissões vêm com limites bem claros. Repostar um elogio de um paciente, sim, está liberado, mas tem que ser com moderação. A regra define que fazer isso de forma reiterada, ou seja, mais de 2 vezes por semestre, já pode ser interpretado como sensacionalismo. A ideia é permitir o compartilhamento, mas sem virar uma autopromoção exagerada. Agora vamos para o tópico que talvez seja o mais esperado e também o mais polêmico: a exibição de resultados, o famoso antes e depois. A nova resolução não só liberou, como transformou completamente o jeito de fazer isso. Então, a grande virada de chave é essa. O antes e depois deixa de ser só uma peça de marketing e vira parte de um conteúdo educativo. Postar só as 2 fotos, uma do lado da outra, sem nenhum contexto, isso continua proibido. E o novo formato é bem rigoroso. Tem 4 etapas. O médico precisa primeiro explicar a condição. Depois, mostrar o antes de vários pacientes diferentes. Em seguida, o depois desses mesmos pacientes. E talvez o mais importante de tudo, apresentar os riscos e as possíveis complicações. Na prática, vira quase um termo de consentimento público que mostra a história completa. Ok, mas para ter equilíbrio é fundamental entender que não foi uma liberação geral. A nova resolução, na verdade, reforçou algumas proibições bem importantes para proteger todo mundo, os pacientes e a própria integridade da profissão. O conceito de sensacionalismo ficou bem amarrado. É basicamente usar a comunicação para se promover de forma exagerada, com imagens que podem enganar ou expondo técnicas que deveriam ficar restritas ao ambiente médico. O foco sempre é a sobriedade. A concorrência desleal também é uma linha vermelha claríssima.
Isso inclui desde fazer comentários desrespeitosos sobre o trabalho de um colega até oferecer serviços por sorteio ou consórcio. Esse tipo de prática, que mercantiliza a medicina, continua totalmente proibida. E só para deixar bem claro, vamos resumir o que não pode de jeito nenhum. A regra de ouro é proibido prometer ou garantir resultado. Medicina é uma atividade de meio, não de fim. Também não se pode promover técnicas sem reconhecimento científico, nem transmitir cirurgias ao vivo. Essas proibições protegem a essência da prática médica. Bom, no fim das contas, qual é o grande saldo de todas essas mudanças? O que essa nova resolução realmente significa para a relação entre médicos e pacientes aqui no Brasil? A mensagem principal é de transição. A gente está saindo de um modelo de pura restrição para um modelo de transparência guiada. A meta é dar aos médicos as ferramentas para se comunicarem de um jeito ético e, ao mesmo tempo, dar aos pacientes informações mais claras e honestas para tomar suas decisões. E fica a reflexão final, né? Será que a gente está mesmo inaugurando uma nova era de mais educação e transparência na saúde? Ou será que estamos apenas abrindo a porta para um marketing médico mais sofisticado? A resposta para isso provavelmente vai ser construída nos próximos anos, dependendo de como médicos e pacientes vão usar essas novas liberdades.